Apocalipse o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E o que a gente aprende com isso? Muitos seres que não estão viventes, eles procuram, no tráfico, inserir nas suas narinas uma felicidade que é temporária. Amém? Você tem que entender no espírito isso, irmãos. Tudo é revelação, tudo é espírito. E no tráfico, muitos seres que não estão viventes procuram colocar por dentro das suas narinas um fôlego que não é de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós temos que ver espiritualmente as coisas, não naturalmente. O que eles vão procurar lá? O sopro. Então eles puxam para dentro. É verdade. Mas é temporário. É temporário. Amém? É um sopro temporário. Eles vão buscar, olha a revelação aí, de 2,7. Eles vão buscar o sopro e o diabo está lá com o sopro para dar. Aí eles pega esse daqui, sopra aqui, dá uma cafungada aqui. E aí eles vão, puxam para dentro a desgraça da miséria. Amém? É isso que o diabo faz aí. Amém ou não? Então, quando você é gerado por Deus, você é gerado por propósito. O diabo sempre tenta imitar. E isso é uma forma de imitar e deturbar o que Deus criou. Você está entendendo o que eu estou falando? No princípio, Deus criou assim. Soprou sobre as narinas de Adão. Adão se tornou uma alma vivente e ele não ficou estático. Ele não ficou parado. Naquele mesmo momento ele já veio com desejos e vontades. E uma das vontades de Adão, e é por isso que eu vou voltar aqui com você. E agora você pode escrever, se quiser escrever aí, pode escrever. Três coisas importantíssimas. Você deve escrever se você quiser. Que Deus criou primeiro e criou por razões claras. Amém? Primeira coisa que Deus criou. Criação, tá, irmão? Primeira coisa que Deus criou, diga comigo, animais. Na criação, Deus cria primeiro os animais. Amém? Segunda coisa que Deus criou, na Shekshayon, no sexto dia. O que Deus criou? O homem. Você não está anotando, eu vou te perguntar. Glória a Deus. E pior não é, aquela pessoa que não conhece, eu vou te perguntar também. Glória a Deus. Primeira coisa, Deus cria os animais. Depois, Deus cria o homem. E no último, Deus descansa. Então Deus cria o Shabbat Shalom. Começa às 19 horas da Shekshayon até o domingo. Amém ou não amém? Tem que ir até o domingo, mais ou menos ali quando amanhecer o dia, né? Aí ele já começa a falar de negócio e outras coisas. Já é o primeiro dia para o judeu. Agora olha para mim, por que Deus criou primeiro os animais? Para quebrar, irmãos, a predisposição da mente humana de acreditar que é o centro da criação. Existe uma predisposição e disposição em nós de acreditar que nós somos autossuficientes e somos melhores por algum quesito ou outro. E nós não somos melhor por quesito ou outro. Nós não somos melhor do que ninguém. Amém? Para Deus todos são iguais, têm o mesmo tamanho, têm a mesma cor, têm a mesma estatura, têm a mesma gordura, têm o mesmo jeito. Agora, para quem é consagrado e para quem está em obediência à vontade dele, é diferente. A mãe tem vários filhos.
Mas é óbvio que o filho que mais obedece o que a mãe diz vai ser o mais achegado e queridinho. Amém ou não amém? Então é lógico que Deus também tem os seus queridinhos. Amém? Deus tem o seu xodó, na Bahia chama de xodó. Deus tem os seus xodós, claro que tem. Não vai ter. Olha que ele fica só dando dor de cabeça, tira o sono da mãe, faz coisas, né? Deixa. Lógico que vai chegar um momento que não que a mãe vai deixar de amar, não vai deixar de amar, é filho. Porém, cadê meu xodó? Cadê meu travesseiro? Cadê o filho da mamãe? É assim. Amém ou não amém? Quem está pegando o que eu estou falando? Por que Deus fala de vem para cá comigo, vem para cá comigo, vem para cá comigo? Por que Deus fala de os animais serem criados primeiro na ordem que eu estou falando e o homem depois? Para quebrar essa predisposição pessoal que todos nós temos de achar que somos melhores. Isso é em todas as épocas e tempo. Então o homem branco veio, tomou a terra do índio, pronto. Aí o europeu foi lá e escravidou. Não, pronto. Aí, bom, eu não vou comentar mais. Amém ou não amém? E sucessões acontecem a vida inteira por alguém achar que é melhor em algum momento ou em algum ponto. Então essa predisposição é cortada. Deus passa a dizer assim: eu crio os animais primeiro para vocês entenderem que para mim todos vocês são iguais. Amém? Segundo, Deus cria o homem na Shekinah no sexto dia com o segundo propósito, para que o homem não precisasse fazer nada. Diga assim comigo: abençoar. Tem um monte de cabra aí, eu falo cabra mesmo, que diz que é abençoado e que diz que é abençoado, mas não crê na primícia, não crê no dízimo, não crê na oferta. Tem como ser abençoado? Para um pai de família ser o senhor da casa, ele tem que prover a casa. Amém? Para a mãe ter a senhoria da casa, ela tem que prover. E por que Deus proveu tudo antes? Vai pegar a revelação aí. Para dizer para mim e para você que nós, antes de sermos criados, formados, Ele proveu os animais e as plantas. Amém? Aí começa o senhorio de Deus. E muita gente diz: mas eu não preciso de Deus, eu trabalho, eu pago as minhas contas. Antes do homem ser formado, Deus proveu o alimento. Amém? E ninguém bate palma, ninguém dá glória a Deus, ninguém dá aleluia. Então vem pra cá, segura aí a pessoa que está do lado e diz assim: ó, o homem é o provedor. É o provedor. O homem é o provedor. Amém? O homem é o provedor da casa. Claro que a mulher hoje, nós vivemos épocas, mas a responsabilidade de trazer, de prover, é do homem. Amém ou não amém? Aí Adão abre os olhos. Adão é abençoado ou não? Sim ou não? Que prova que Adão é abençoado? O Senhor mostra para ele: olha o jardim que eu plantei. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que Deus, se você ler o texto, você vai ver que Deus, ele precisava de um palavrar. Não havia homem que lavrasse a terra, isso antes de criar. Mas depois que Deus criou o homem, já tinha um jardim, que já tinha fruto, e que o homem já poderia se alimentar dele. Eu não entendi. Deus precisa de um palavrar, mas o homem já acorda dentro de um jardim, pronto para comer. Isto é a bênção. Bênção se difere de prosperidade. Em que sentido? Prosperidade o crente pode ter, o ímpio pode ter. Basta trabalhar.
Quer prosperar? Trabalha. É ou não é? Vai, ó. De manhã à noite sai do serviço, vai para outro. É ou não é verdade? Trabalha, meu irmão. Trabalha, prospera. Pronto, fácil. Isso daí não assiste quem é crente, quem... Ah, não, é só o crente que pode... Não. Ah, só o ímpio, não. É quem trabalha. Trabalhou para prosperar, ponto final. Agora, quando eu falo da bênção, aí vai lá para a Bíblia de novo. Abre a Bíblia aí. Provérbios 10, 22. Vai. Quem gosta de Bíblia, diga amém. O homem é o provedor. Deus criou o homem antes de criar o Shabbat Shalom, já com os animais criados antes e com um jardim propriamente pronto. A pessoa trabalha, não tem nada de sobrenatural. A pessoa trabalhar e receber o seu dinheiro. Trabalhei demais, ganhei demais. Não tem nada de sobrenatural. Nada divino. Nada divino. Quem trabalha, recebe. Trabalhou, recebeu. Pronto. Agora, passa a ser divino quando você não trabalha e recebe. 100 por 1. 100 por 1. E esse 100 por 1, que você não trabalhou, mas recebeu, é a bênção. Isso é a bênção. É você não plantar e mesmo assim colher. É você não construir, mesmo assim morar. É você não comprar, mesmo assim dirigir. É quando você deixa de fazer com o seu braço, mas passa a colher. Qual foi o mês que Deus deu a terra para o povo de Israel? Mês de Abib, dia 14 de 2023. Não foi? Que Deus deu para o povo de Israel a terra de Canaã. E nesse mês era o mês de quem? Do ano de quem? Mês e ano de cevada, colheita. Eles entraram na terra sem plantar, mas entraram para colher. Ninguém dá glória, ninguém dá glória. Eu teria tempo para dizer com profundidade isso, mas quando você está tendo a vontade de Deus, pode mudar. Eu gosto de porém. Olha o porém aí, escuta. Irmãos, eu vou dar um exemplo que quando tu pensa só em você, Deus não abençoa. Pode ser um ímpio. Pensou na comunidade, pensou numa quadra, já abre os olhos de Deus. Chama a atenção de Deus. Claro. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui, o ramo do taxista, lembra? Para pegar um táxi é horrível. É muito caro. E veio um homem e o Espírito Santo deu a inteligência para dizer, monta um Uber para facilitar para o povo. Vocês estão entendendo? Pode ser um ímpio, não tem problema nenhum. Mas pensou no que ele podia ajudar. E aí vem a bênção. Agora, aquela pessoa que pensa só no seu próprio bolso, ela enriquece, mas não usufrui de nada, porque vai receber só quando for velho. E aí, não desfruta. Aí vocês vão ver muitos jovens ganhando muito dinheiro, mas eles estão pensando como é que eles podem alcançar a praticidade. Que nos últimos tempos está escrito, né? Que a sabedoria ia se expandir, a ciência ia se expandir. Então, vocês querem entrar, pensam no próximo. Se você não pensar no próximo... Outra coisa que eu vou comentar aqui, posso? Pode. Porque eu comentei aqui que para Deus é sacerdotes e reis. Amém? E as pessoas, mas como assim sacerdotes e reis? Só existe sacerdócio e reis. Tá bom. Mas eu não tenho coroa. Eu não tenho uma cadeira de rei. Como é que eu vou ser rainha? Como é que eu vou ser rei? Para Deus significa rei. Eu posso vender pastel, mas eu tenho que ser o melhor pastel do bairro. Eu tenho que pensar no próximo. Eu não vou botar porcaria no pastel. Isso é ser rainha do pastel. Eu sou um mecânico. Eu vou arrumar do jeito com excelência. Isso é ser rei.
pastel, eu não sou mecânico, eu não sou vendedora, eu sou uma mãe de família, uma dona de casa, mas tu tem que ser a dona de casa. Você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que cuidar da sua casa. Isso é ser rainha para Deus. A palavra fala conosco semelhante. É para nós, porque nós somos pequenos. A nossa mente é pequena. Só se expande quando nós queremos a sabedoria, queremos a inteligência. E sacerdócios são as pessoas que amam as coisas de Deus e gostam de tocar as coisas de Deus. Esses são sacerdócios. E reis são isso. Então, por isso que diz, quando Jesus vir, vai ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque... eu vejo muita gente dizer, eu queria ser uma princesa para ficar de perna pro ar. Não, uma princesa tem que saber outros idiomas. Uma princesa tem que saber caminhar. Uma princesa tem que saber se sentar. Uma princesa tem que aprender a lutar. Um príncipe tem que manejar uma espada. O príncipe tem que saber negociar. Um príncipe tem que saber falar. Então, mas eu não sou rei. Faça com excelência o que tu faz. Faça com amor o que tu faz. Saiba negociar, porque o rei, ele não negocia para si, ele negocia para a nação dele, para o reino dele. Não tem direita nem esquerda. Eu vou fazer porque eu faço o melhor. Isso é ser rei. E isso é ser rainha. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Deus não quer que você seja bom. Aleluia. Deus quer que você seja justo. Glória a Deus. Pastor, não estou entendendo. Bom é Deus. Nem Jesus quis receber esse título. Aleluia. Amém. Se tu é bom, eu bom. Bom é Deus. Aleluia. Amém. E o que Deus quer que eu seja então? Justo. Glória a Deus. E o que é ser justo? É aquele que busca praticar a justiça. Não é o santo, é o justo. Glória a Deus. Quem está entendendo? Levanta a mão. É o justo. Quem pegou aí? Levanta a mão na glória a Deus. Deixa eu ver. Glória a Deus. Para, continua. Para, continua. Continua. Meu Deus, dá um gostinho lá. Não dá um gostinho? Dá um gostinho na boca, meu pai. E que não tem. Eu nunca vi algo tão maravilhoso quanto esse justo. Essa palavrinha. Você quer complementar? Escuta. Marcos 10, amém? Glória a Deus. Marcos 10. Escuta o que você... É o contexto para você, tá? Marcos 10, 17. É a fundamentação. Glória a Deus. Essa pessoa é boazinha. Deus não pediu para ninguém ser bonzinho, irmãos. Acabou isso aí. Ninguém para ser bonzinho. É para ser justo. Tem duas cadeiras. Uma eu tenho que repartir. Amém? Ah, ela é tão boazinha. Mas ela não dá lugar para ninguém sentar. Ah, ela é tão boazinha. Mas ela pensa só nos filhos dela. Ah, mas ela é tão boazinha. Mas ela não faz a separação igual. Amém? Marcos 10, 17. Glória a Deus. Por isso que muitos não conhecem a Cristo. Amém, pastor Apóstolo? Exatamente. Não conhecem. Por isso que é fácil entrar e sair. Deus é bom, Deus é muito queridinho. Aleluia. 10:17 diz: E pondo seu caminho, correu para ele um mancebo de qualidade. Está no meu, não sei como é que está nos irmãos, né? O título. Mas eu vou ler aqui. 10:17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Jesus disse para ele: Por que tu me chamas de bom? Ninguém é bom senão um. Ele já botou um para ninguém lhe dizer: Ah, é Deus e mais alguém. Não, um.
que é Deus. No 19, tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Meu Deus. No 20, e ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então ele praticava isso desde a juventude. Amém? No 21, e Jesus, olhando para ele, o amou, porque ele guardava os mandamentos. E lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Irmãos, todo mundo pensa que é para ele ficar pobre, miserável, pedir chão, vou ganhar, e é isso aqui. Vamos ler isso aqui direito, irmãos. Escuta isso. Aleluia. Meu Deus. Ah, para me vender tudo. Vocês já viram gente vendendo dinheiro? É para vender dinheiro? Aí o povo para aqui e deu. Tá, apóstolo, vende o que tu tens e me segue. Vamos passar fome, porque na Bíblia Jesus dizia, né? Ele chamava ele de beberrão e comilão, porque ele vivia nas festas. Amém? Então vamos terminar, para tirar isso aí da nossa cabeça. Presta atenção, irmão. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Irmãos, não tem como tu agradar a Deus querendo tudo para ti. Apóstolo, me chama para os cultos, chama, fala. Irmã Marta, na segunda. Vamos para os cultos agora, que segunda-feira, escola Não, às 20 horas. eu estou com meu terreno lá, eu não posso ir. Falou. Mas tem terça-feira, Rede Mulher. Ah, mas terça eu tenho aquele outra propriedade lá que eu não tenho como eu ir. Ah, então quarta-feira nós temos Pinheiro, vai. Eita, que eu tenho outra propriedade. Mas na quinta-feira é sempre de oração da Rede Mulher do Pinheiro. Então, Mas eu tenho outra propriedade. a sexta-feira, pelo amor de Deus, sexta-feira aqui. A sexta Sexta. tá fora. Deixa eu ver aqui nas minhas propriedades. Sexta-feira também não dá. Irmãos, é para vender o que te atrapalha. Meu Deus, aleluia. Tu quer enriquecer, mas tu não vai levar. Ô, Glória! Vai ficar com teus filhos. Se tu não instruir teus filhos, eles vão quebrar. Meu Deus. Tu vai trabalhar tanto que tu não vai dar carinho para tua filha. Tu vai dar todo o dinheiro para ela. Vai vir um que vai dar um carinho e vai levar. Amém? Tu vai trabalhar tanto que vai ficar doente, que vai vir um segundo esposo e vai usufruir. Escuta isso. Muito forte. Vocês entenderam aqui? Muitas propriedades é para te vender um pouco, irmão. Se estão te atrapalhando, vende a de domingo, que é o da família, então. Fica com os outros. Porque tem gente fazendo hora extra, irmãos. Para quê? Hã? Vai aumentar a tua vida amanhã? Tu não sabe o dia de amanhã. Aleluia. Eu vou terminar. Porque é bom começar e terminar, irmãos. No 22, vamos só repetir essa aqui que eu amo. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Não são os ricos, porque rico, irmão, ele faz o dinheiro trabalhar para ele. Ele não trabalha pro dinheiro. Entendeu? No 24. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe, porque é muito importante tornar a falar quando as coisas são importantes, irmão. Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Não é tu ter riqueza, tu pode ter riqueza, mas eu tenho que ir lá na minha propriedade, porque senão ela não vai prosperar. Eu tenho que ficar cuidando delas, entendeu? Então ele está confiando nas propriedades. Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Claro, não tem tempo para o reino. Meu Só Deus. tem tempo para a riqueza. No 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que
entrar um rico no reino de Deus. Irmão, eu lutava com isso aqui desde pequeno. Um camelo num buraco da agulha. Eu vou. Irmãos, em Israel, as portas da cidade, da cidade, era muito grande. Então, para ficar abrindo e fechando não dava. Chegava a certo horário, eles fechavam. Só que tinha uma portinhola. E essa portinhola levava o nome de buraco da agulha, porque era assim. Então, quando chegava um viajante com camelos, como é que elas gritou do portão de novo para fechar? Então, eles abriam a portinhola. E o que se fazia com o camelo? Se carregava, né? Carregava. Então, tinha que tirar tudo de cima do camelo. O camelo dobra as patas, dobra e passava agachado, de joelhos, pela portinhola. Então, ele quis dizer o quê? O rico, ele não se ajoelha, o rico não tira as suas riquezas de cima. Meu Deus do céu. Oh! Ninguém dá uma olha. Aleluia aí, gente. Aleluia. Aí, a gente vem aqui e fala, então eu vou ter que dar tudo. Mas quem é que quer ficar passando fome, irmão? Fala sério. Me fala. Por isso que a interpretação não é pessoal. Quem é que gosta de carregar peso? Fala aí. O Lázaro levantou a mão. Eu também gosto de carregar peso. Eu amo ir no mercado e puxar a sacola, irmãos. A nossa mente é só virada uma desgraça. Para com isso aí, irmão. Eu amo. E se falar que se tu conseguir levar tanta sacola, irmão, tu leva até na orelha. Tu pendura até na orelha. Tô mentindo? Tô mentindo? Teve um canal que fez. O que tu puder levar, tu leva. Gente, a pessoa fez malabarismo para levar. Isso é um peso. Quem não quer esse peso? A gente só pensa para estresse. Chega, vamos abrir nossa mente. Tem que abrir a mente. Ai, para aí. Tem que abrir a mente. Amém? Eu amo. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Porque quem não gosta de dinheiro? Eles falaram. Entendeu? E está aqui, um ponto de interrogação. Mas quem vai se salvar então? Meu Deus. No 27, Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Oh, glória! Vamos dar glória a Deus aí. Oh! Extraordinário. Você anotou? Você anotou? Eu ouvi a minha professora de escola dominical falar da agulha do tricô da vovó, né? A agulha de tricotar, que era difícil, porque olha o tamanho da agulha. A gente tem que respeitar, irmão. Porque assim, ó, eles não tinham tempo para estudar. Porque eles tinham propriedade. Era o reino de Deus e trabalhar. O reino de Deus e trabalhar, não tinha tempo de estudar. Hoje, a gente está tendo a revelação da palavra. E amanhã, os jovens vão trazer muito mais. Por quê? Porque a palavra se renova. Amém? Vamos bater palma para Jesus, é gostoso. Esse renovo não tem renovo mais gostoso do que esse. É o renovo da palavra de Deus. Amém? Sacode quem está do teu lado e diga assim: desperta, crente. Agora, olha o que você está perdendo por não estar na casa, por procrastinar o domingo, por dar ênfase às riquezas. E a sua riqueza, o que pode estar te atrapalhando, é um subterfúgio que você poderia há muito tempo ter se desprendido. Mas você deu ênfase a ele e ele se tornou um problema para a sua fé. Amém? Amém ou não amém? Vamos lá, vem para cá. Para ou continua? Vem para cá, para ou continua?
Pode falar. Claro. Volta, não, complemento. Por favor, eu não sei. Tem um complemento? Tem um complemento? Se tem, veja aí. Ó, falando a respeito da tentação. Eu quero deixar 3 versículos só e nós já continuamos aqui. Vamos lá, 3 versículos só. Abra aí a sua Bíblia ou anote, você que tem, Gênesis 3:1. Vai, Gênesis 3:1. A serpente era o animal mais astuto do jardim. Amém? Provérbios 10:22. 10:22 de Provérbio que anotou e esperou, eu recito. Amém? 10:22 de Provérbio, quem anotou, bem lembrado, anotou ou está aberto aí e eu recito. A benção, está no singular, do Senhor nos enriquece e não Acrescentadores. nos acrescentadores. Ou seja, a bênção, não é as bênçãos do Senhor nos enriquece. Que bênção é essa? É a prerrogativa daquilo que eu venho falando. Quando você vive a palavra, está no centro da vontade de Deus. Você não faz, quem faz é Deus. Glória a Deus. Você não planta, você colhe, você vive uma expectativa de uma colheita, não de uma plantação. Por isso que a teoria de plantar para colher é uma teoria mentirosa, de uma teologia errada da prosperidade secular. Não existe plantar para colher. Se você está vivendo no reino, você já entra colhendo. Quem está entendendo, levanta as mãos. No reino você entra colhendo. Se não aconteceu ainda aquilo que você espera e tem por promessa, você está vivendo uma expectativa. E essa expectativa que você está vivendo é para o tempo certo. E qual é o tempo certo? O tempo de colheita. Para o povo de Israel, foi no mês de abril. Amém? Quem entendeu, levanta as mãos. Então vamos lá. Agora sim para o texto que eu anunciei. Ora, 3:1. Ora, a serpente é o animal mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Amém? Então, naquele momento ali, a serpente falou com Eva. Falou ou não falou? A serpente falou ou não falou? Falou. Mas a serpente falava? Hã? Deu nó, pô. A serpente falava assim. O animal vai falar. Você já viu um bicho falar? Hã? Tá. Isso daí eu recito em outro momento. Mas não é esse o caso. Eu estou falando aqui que é a primeira incorporação legítima de demonologia. Em que o anjo sai do mesorânio, ou eporâneo, e vem para a área terrestre. Você já viu um anjo no corpo de um ser humano? Anjo não, anjos caídos. Estou falando demônio. Anjos caídos geralmente não possuem corpos. Amém ou não? Mas é a primeira vez na Bíblia que você vai encontrar um anjo caído, porque aqui era o próprio, para um fim específico, que era derrubar o homem no jardim. Incorporar é a palavra correta, porque é um espírito que está fora e que possui um corpo. Quem está entendendo, levanta a mão. Ou seja, é um espírito sem corpo, possui um corpo, uma matéria. Quando entrou na serpente, possuiu a serpente, naquele momento ela falou. Não foi assim que Deus disse. Botou interrogação, botou uns pontos de interrogação, que é terrível, hein? Para a mulher ficar assim, ó, coçando a cabeça. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém ou não amém? A
Aqui é a primeira tentação registrada na Bíblia. Aqui eu teria que ter uma aula de demonologia. Não vamos ter aula de demonologia para estudar e experimentar esse assunto. É um assunto muito profundo. Não é um assunto que se resume em 2, 3 palavras. Deve ser estudado, examinado na escritura para você entender e ter profundidade de compreensão. Agora veja só. Então a gente está falando aqui que um anjo caído sai do seu habitat de derrota, da sua zona de escuridão, e incorpora diretamente o corpo de um animal. E esse animal passa a possuir a propriedade da inteligência e falar. Ele era astuto e agora se tornou falante. Quem entendeu levantar a mão? Ai, Deus criou uma serpente que falava. Não criou uma serpente que falava. Amém ou não? Amém? Quem pegou aí? Pegou ou não pegou? Se você ouvir alguém falar diferente, está errado. Ele tem que tentar para a escola. E desenho, né, irmão? Desenho a serpente descendo da árvore e se rastejando, mas ela passou a rastejar depois da secada. Entendeu? Então a gente tem que ir na palavra. Não adianta. A palavra é tudo. Aí ela já trazia uma maçã. Uma maçãzinha. Todo mundo, né? O estudo diz que fruta é. Mas os desenhos mostram uma maçã. Eu não vou falar, porque, né? Tem que vir para a escola. Segunda-feira tem escola. Aí tem escola, tem. Melhor pagar preço é na Bíblia. É o aqui que vale. O único pagamento que Deus ama é aqui. Se não for aqui, tu pode andar de joelho, tu pode acender 300 velas, porque Deus é o Pai das luzes, né? Então a gente tem que estar. Uma vez um católico falou: vocês não acendem vela? Eu disse: não, porque o nosso Deus é o Pai das luzes, eu tenho o Pai também. Ele não precisa de luz. Essa luz é muito fraca. Então a gente tem que ir para a palavra. Você viu o contraditório? Eles acendem a luz para a pessoa ter iluminação. Aí a Bíblia vai dizer que Deus é o Pai das luzes. Ele é o Pai das luzes. Precisa de luz? Quem está na luz? Meu Deus. Glória a Deus. A ninguém não glória a Deus, nem vai ter porta. Glória a Deus. Amém? E quando for para irmão, sábado, eu estava no chamado de Shalom com a Gabriela em casa, comendo Bíblia. Aí me ligou determinada pessoa: apóstolo, eu quero falar de negócio. Não, eu não quero falar de negócio, não. Você quer falar da palavra, eu vou falar da palavra. Outra coisa, não, está aqui minha filha. Não, né? Aí eu estava estudando Timóteo. E aí, Bíblia. Não, então tá. Então liga outro dia, ou amanhã, outro dia. Porque é a palavra, irmão. Centralize na sua mente que a palavra é que vai te dar o entendimento e o sustento necessário para você se tornar uma pessoa realmente que o inimigo não engane e que abre a mente das pessoas que estão presas. Amém? Vai lá, primeira tentação, eu provei para você que Satanás, aquele já era Satanás, amém? Amém? Sai do seu habitat e incorpora. Primeiro estado de incorporação, real. Tá? 1 Crônicas 21. 1 Crônicas 21. E eu vou mostrar para você que uma pessoa que tem uma posição real também pode ser tentada. Glória a Deus. Meu Deus do céu. E tentação nunca. Eu quero que você entenda que tentação nunca é dentro de você. Tentação é externo, que Deus permite que venha de fora para mexer com você por dentro. E vai mexer aonde? Justamente aonde você não foi queimado ainda. Eu não falei que a sua alma é vazia de personalidade? Sim ou não? Sua alma é vazia de personalidade. Quando você se batiza em Deus, você ainda tem que construir uma personalidade pelo fogo. Você batizou, você vai encontrar um monte de gente que prega, profetiza, interpreta, cai arrebatado, mas é um mau caráter, entendeu? É pior do que, né? Eu não tenho uma sinceridade, eu não tenho uma comparação agora, mas é muito sujo. Mas aí você pergunta: nossa, esse cabra profetiza, essa mulher profetiza, cai a pula, cai arrebatado,
E tal anjo subindo, descendo, calma, segura. Eu vou duvidar do vaso. Não é que tu vai duvidar do vaso. Receber o Espírito Santo no Espírito. E quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o Espírito é movida por Deus. Amém? De todos os jeitos, formas e maneiras. No Espírito. Mas ela não foi queimada pelo fogo ainda. Glória a Deus. Então ela não tem o caráter do Pai. Opa. E como é que queima pelo fogo? Aí é outra aula. Mas tem que queimar pelo fogo. Não é só batizar nas águas. Batizar é fácil. Batizar na realidade é o começo. Você precisa se batizar. É só lavar. Você precisa agora do batismo no Espírito. Por o teu Espírito. Você precisa se batizar no Espírito. E você precisa ser batizado com fogo. Para que o teu caráter seja moldado por Deus. E você se torne plenamente conforme Ele foi e é e será para nós. Aleluia! E então Satanás se levantou contra Israel. Quem se levantou? Satanás, o próprio, de novo. E aí o texto vai dizer: incitou Davi. Quem era Davi? Fala para mim. Hã? Quem era Davi? Fala para mim. Davi era o amado. O nome da vida é o amado, segundo o coração de Deus. O oitavo filho da casa de Jessé, o Belemita. Amém ou amém? Neto de Boaz. Mas você vai encontrar agora esse homem, segundo o coração de Deus, sendo incitado pelo Satanás, nem pelo diabo, que é uma categoria inferior de anjos caídos, de espíritos transtornados. Mas você vai encontrar ele sendo incitado pelo próprio Satanás, que antigamente chamava Rei Beuel, que é Lúcifer. Amém? E aí você vai encontrar ele sendo incitado. O que é incitado? Estimulado a fazer um censo dos homens valentes de Israel. Quando o Senhor disse que ele quem defendia Israel. Amém? Quando ele faz isso, e aí eu já citei esse texto. O que Deus manda? Manda um anjo. Um anjo. Quantos que Deus mandou? Um anjo. Um anjo. Matou num dia 70.000 homens. Só com as mãos levantadas. Olha o que uma decisão errada faz na vida de uma pessoa. Compromete milhares de pessoas. Uma decisão errada, uma atitude errada compromete tudo à sua volta. Uma atitude errada, enquanto as pessoas que tomam atitudes erradas ou incitadas pelo Satanás. Você já deve ter ouvido, eu não vou falar. Aqui na casa teve várias pessoas estimuladas a peregrinar procurando terras estranhas. Vamos procurar Deus. Oh, Deus está lá naquele pontinho lá, vou lá. Oh, Deus está aqui naquele pontinho aqui, vou ali. Oh, Deus está lá naquele lugarzinho lá, vou lá. Oh, Deus está ali. Deus está lá, Deus está lá, Deus está cá, Deus está lá. E andou, igual o povo de Israel no deserto, desgastou o tempo, ficou velho e muitos até morreram na fé. Quem está entendendo, levanta a mão. E perdendo um tempo precioso de crescer e amadurecer no reino. De se enraizar e de crescer, dando frutos para o Senhor de verdade. Satanás é perito em estimular suas vontades. Porque vontade se aplica à alma. E a alma está ligada à matéria. E a alma não tem personalidade de Deus. Por isso que o Senhor Jesus disse: maldito é o coração do homem. O coração do homem sai os caminhos para a vida. É dali que nasce a prostituição, o crime. Tudo que não presta é gerado ali. Mas quando eu falo de coração,
Aí a gente pensa, nossa, eu vi lá o cara batendo. Bichinho, é tão ruim assim, é? Bombeia tanto sangue, o bicho é ruim. Mas, irmão, cá pra nós. Quando fala de coração, está falando de vontades. Você está pegando? Quem está pegando aí? Cuida do teu coração. Cuidado com as suas vontades. Aqui tem uma alerta nesse tópico. Cuidado com o que Satanás tem te proposto. Ele tem te incitado para você sair da direção de Deus. E todos os dias ele faz isso. Amém? Pegou ou não pegou? Terceiro, só para depois o ministério completo e a gente encerra. Amém? Sacode quem está do teu lado, diga assim, ó, mais um. Não, diga assim, mais um. Eu tenho que falar dele, se não falar dele está errado. Amém? Vai lá. Mateus capítulo 4, versículo 3. Se eu não falar do cheirosão de Israel, eu estou. Amém? Escuta. Mateus, capítulo 4, versículo 3. Olha o que o texto vai dizer. Olha o que o texto vai dizer. Escuta aí. Você que não tem Bíblia, escuta aí. Mas você que tem, leia comigo. Mateus 4, 13. Mateus, o Evangelho, capítulo 4, versículo 13. Você em casa também. 4, 3 de Mateus, tá? Vamos lá. E o tentador, quem que chegou para ele? O tentador chegou-se a ele e disse. E ele nunca disse afirmando. Ele disse sempre duvidando, colocando um ponto de interrogação. Olha o que ele disse. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. O que ele implantou na mulher lá no jardim? Ele não disse? Desejou. Deus falou para você não comer. Foi isso mesmo que Deus falou. Sempre implantando uma pergunta para causar dúvida na sua mente. Amém? Porque por essa porta que ele vai entrar. Deixa eu falar uma coisa que está no gancho. Deixa eu falar. Eu teria tempo para pregar sobre esse assunto. E eu terei esse tempo numa outra oportunidade. Em nome de Jesus. Se assim ele me permitir. A unção que você recebe é a unção que você respeita. Glória a Deus. Dá para repetir isso? A unção que você recebe. Dá para repetir mais alto? A unção que você recebe é a unção que você respeita. Vou começar a ir na tua casa com frequência. Cheguei lá, no primeiro dia eu sou apóstolo. No segundo dia eu ainda sou apóstolo. Talvez no terceiro dia eu ainda sou apóstolo até às 11 horas da manhã. Quando chegar pelas 2 da tarde, se eu não fui embora, oi irmão Alex. Acabou o apóstolo. Se eu continuar indo lá, é o Alex. Ô Alex, vem cá. E daqui a pouco já não tem mais nem nome. Aí já é o meu apelido. Amém? Diga comigo, relacionamento. Relacionamento é bom. Mas a unção que eu recebo é a unção que eu respeito. Sabe qual foi os dias que Deus mais me usou em milagre? Foi os dias que menos eu estava com o povo. Que menos da vida do povo eu sabia. Que mais reservado eu era. Amém ou não amém? Mas parece que o apóstolo não gosta de mim, não é isso. É quanto mais próximo, menos respeito. E eu já vou ficando natural, já vai ficando de casa. Não, meu irmão é de casa, está aqui, ó. Sabe por que Jesus permitiu Lázaro morrer? Ele podia ter chegado antes de Lázaro morrer. Porque já não havia mais respeito, não unção. Jesus estava na casa, um estava trabalhando, o outro estava ouvindo. É, Jesus, mas eu sei que o Senhor é Deus, né? Ô, filho de Deus, mas eu tenho que trabalhar mesmo.
havia reverência a quem estava na casa. Aí você vai ver os interlocutores dos evangelhos falando sobre isso e dizendo que o Senhor Jesus ficou um tempo a mais na sua jornada, a ponto que aquele homem, Lázaro, morreu. Flávio José vai falar ainda com mais propriedade entre linhas. Ele vai dizer que por propósito. O maior propósito não era só ressuscitar Lázaro, não. O maior propósito era promover distanciamento para que a glória se manifestasse na casa dos seus amigos, que já não tinham mais respeito por ele. Aí a gente entra aqui dando uma profundidade de assunto. Mas eu estou só lhe passando o pincel. A unção que você respeita é a unção que você recebe. Se você não respeita a unção, você não terá unção. O lugar que Jesus não operou milagre praticamente nenhum foi na terra onde ele nasceu. Porque as pessoas não respeitavam ele porque sabiam que ele era o filho de Maria, o filho de José. Esse daí não é Jesus o carpinteiro lá, o filho de Maria? Ó, já não era mais o Salvador, era o filho de Maria, o filho de José. O lugar que Jesus mais operou milagre foi aonde ele era anunciado como Messias. Demônios caíam, doenças eram curadas, operações de maravilhas aconteciam, porque a fé e o respeito à pessoa que estava ali eram. Se você não respeita quem está na sua frente, muito menos a Deus. E o respeito começa pelo dízimo. Tem gente que diz: eu não dizimo porque eu não tenho fé, porque não tem respeito. E se não dizima o homem que está vendo, vai dizimar Deus que não vê? Eu teria princípios profundos para falar a respeito desse assunto, mas eu estou falando aqui para você entender que é respeito. A unção se dá quando eu pratico esse respeito. Tem aqui a pastora Sueli. Eu tenho respeito dessa mulher, não para, mas como mulher de Deus. Eu conheço ela desde meus 16 anos, né? Mais ou menos de idade, há algum tempo já. Só para você ter. Eu conheço a pastora Sueli antes mesmo da minha esposa. Para você ter uma noção do que eu estou falando. Pregava quase 2 anos na igreja que ela era tesoureira. E ela sempre pedindo oração pelos filhos. Sempre pedindo oração, eu sempre orando. Nunca pensei que seria o jogo dela. Dá glória a Deus. Deus é bom para mim. Dá glória a Deus. Agora olha para cá. Nunca perdi o respeito. Eu estava no exterior, eu sempre dizia: um dia eu quero ter uma igreja, quero ter a pastora Sueli com a gente. Quero congregar na igreja que ela for pastora também. Porque que mulher de oração, que mulher de Deus. Eu sempre admirava ela, mas muito antes de conhecer minha esposa. Aqui minha esposa. Mulher de oração. Amém? Está entendendo o que eu estou falando? Olha por que eu posso estar falando isso. Porque a unção que você recebe, a unção que você recebe. Glória a Deus. Ô Marta! 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 O ministério de mestre Marta. Não é para a glória dela, é para o ministério. É que ela exerce esse ministério. Aleluia, glória a Deus. Pastora Sueli, aí tem que aprender que existe uma unção antes da pessoa. Existe uma consagração de Deus. Que não vem de igreja, vem de Deus, irmão. Porque ninguém faz nada assim do alto. Deus não deu o poder para isso. Saul estava prestes a morrer nas mãos de Davi. Davi descobriu a caverna dele, foi lá, tirou um pedaço da roupa dele. E alguém disse para Davi: tu é doido, tu era para ter matado esse homem. Esse homem quer a tua cabeça em todo Israel. E aí ele disse: eu matar o ungido do Senhor? Jamais eu matarei o ungido do Senhor. Porque o ungido do Senhor só Deus pode tocar. O ungido do Senhor só Deus pode tocar. Homem nenhum pode tocar, só Deus. Eu vou matar o ungido do Senhor? Deus me livre disso. Ele pode querer me matar, mas ele é ungido do Senhor. Quem está pegando o que eu estou falando? Às vezes o homem ungido cai, às vezes ele fracassa. Mas eles têm que orar por eles.
caem, quando fracassam, quando infelizmente param. Mas tocar jamais. Amém ou não? Porque é uma unção ali. Amém? E aí, para encerrar, Satanás veio colocando essa pergunta: se tu és o Filho de Deus. Até parece que ele não sabia. Ele conhecia as profecias, ele conhecia a palavra de Deus, que Deus tinha dado a ele. Como que ele não sabia? Sabia. Ele viu o dia que os anjos cantaram quando o menino nasceu. Dá glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí? Se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pão. Sabe por quê? Porque tem crente que é morto de fome. Glória a Deus, aleluia. Não, desculpa eu falar, mas eu vou falar. Sacode quem está do teu lado. Diga assim: você tem que ter fome da palavra. Glória a Deus. Tem gente que se vende por tão pouco. Tem gente que troca a cruz, troca por tão pouco. Aleluia. Tem gente que deplora o reino por tão pouco. Nós não podemos ser crentes morto de fome na carne. E quando eu falo morto de fome, eu não estou falando de necessidade de comer, mas estou falando vender as oportunidades que Deus tem te dado de servir, para ganhar, zombar ou brincar, ou viver de brincadeira. Amém? Aí a primeira coisa que Jesus é testado é a concupiscência da carne. Ei, se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pão. Aí Jesus olha para ele e diz assim: mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Efatá. Abre a visão. Dá uma glória a Deus. De toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Deus fez para Israel? Deixa eu falar para você para encerrar. O horário foi embora. Glória a Deus. Vou demorar para ele. Ó, para encerrar. 3 elementos dentro da Arão Acodes. 3 elementos dentro da Arão. Eu vejo tanta besteira as pessoas fazendo por aí, mas eu vou falar. 3 elementos dentro da Arão Acodes. Primeiro elemento, você sabe disso. As tábuas dos 10 mandamentos. Segundo elemento. A vara, o cajado de Arão que floresceu, com cachos de amêndoa na sua boca. É uma flor que você já deve ter até ouvido hinos da harpa cantando sobre ela, que era a rosa de Saron. Uma rosa que dava 1452 quilômetros de onde estava o acampamento. Agora venha para cá. Venha para cá. Terceiro elemento. O maná. E o que é o maná, apóstolo? O maná era como um polvilho, era como e aquilo, depois das 18 horas, dizem os sábios que ficava com cheiro de carniça, como tivesse há 2 semanas guardado um bicho morto. Porque quando fechava, porque o dia fecha para o judeu às 18 horas. Quando fechava 18 horas em ponto, já é outro dia. Então o Senhor disse: eu sou o provedor, eu sou o provedor, eu sou o provedor. Não sejam famintos, esfameados ou mortos de fome. Quem provê sou eu, quem provê sou eu, quem provê sou eu, quem provê sou eu, quem provê sou eu. Aprenda a confiar, aprenda a acreditar que eu sou. Aí dava 18 horas, o cabra pegou, ajuntava um monte daqueles do maná. Senão eu vou guardar porque vai faltar. Eu estava lá debaixo do acampamento. Eu vou guardar aqui debaixo, ninguém me viu. Não vai faltar quando ninguém mais tiver um perrengue para comer. Olha aí essa pandemia, o que deu de gente estourando os mercados. É ou não é? Fala os donos de mercado para mim, irmã Maria. O que deu os mercados acabando com tudo? Era a gente fazendo filas e filas. Vai acabar. Os ricos ligavam, diziam assim: manda de caminhão para minha casa. É ou não é? Desespero total. Pouca coisa que deu aí já deu um desespero terrível. Gente pensando em passar fome. Gente, ai meu Deus.
Mas quando dava 18 horas, isso é para encerrar. Aí, o maná apodrecia. Sabe o que acontecia? O cabra ia lá embaixo, tirava o maná para comer. Quando ele tirava o maná para comer, ele não aguentava o cheiro de podre debaixo do acampamento. Não aguentava. Sabe o que Deus está dizendo? Para de confiar na sua força. Confia em mim. É eu que sou teu provedor. É eu que te dou o que tu precisa. É eu que... Para de confiar naquilo que você pode. Confia no que eu te digo. Porque se tu confiar no que eu te digo, pode ser até no último minuto, vai chegar e vai ser uma bênção. Levanta as mãos, dá glória a Deus. Olha para o Jesus. Oh, não dá mais tempo nesse ano. Nós vamos continuar esse assunto no mês que vem. Quem quer que nós continuemos esse assunto no mês que vem? Mas a gente vai navegar. Vai ser dentro desse tema, dentro dessa temática, para ir navegar. Fica de pé comigo. Pega na sua mão a sua melhor oferta, depois da sua vida. Revele seu coração para mim, por favor. Pega o seu dízimo. Jejum dia 28. Vai ter o jejum de mulheres, de homens. Live. Deus abençoe quem está na live. Pix da igreja. Pix da igreja, anota aí. 2991 909 1000 ao contrário 66. 2991 1000 ao contrário 66. Esse é o Pix da Igreja Evangélica Chiquinai. Você pode dizimar, ofertar aí do seu estado, da sua cidade, do seu país, em nome de Jesus. 2991 909 66. Apóstolo, eu tenho a minha oferta para entregar hoje, eu tenho meu dízimo para honrar o altar e eu quero fazer agora. Pegue na sua mão. Levanta para Deus quem pode, quem tem condições, levanta para Deus, fecha os seus olhos. Aqui não tomou a Santa Ceia, eu vou dar a Santa Ceia para você aqui no finalzinho, tá? Depois de despedir. Só quem não tomou a ceia permaneça, que eu vou estar